pessoal, eu sou a Teacher Lilian. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o conflito que existe quando a gente aprende uma segunda, uma terceira língua, né? Eu falei no vídeo anterior que eu sou professora de inglês aqui na CLLI, sou professora de espanhol e agora estou aprendendo italiano. Então isso é o tipo de coisa que às vezes faz uma confusão na cabeça da gente quando a gente está aprendendo um segundo idioma ou um terceiro, que a gente começa a interligar uma língua com a outra e nem sempre isso funciona. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui são essas 3 frases aqui. Então, a primeira está em inglês. I have studied English since I was 18. A segunda é em espanhol. Yo he estudiado espanhol hace 3 años. E a última em italiano. Io ho studiato italiano ieri. Aqui, quando a gente aprende o inglês, aqui é present perfect, que é um passado, algo que aconteceu no passado, porém perdura até a atualidade. Essa regra se aplica também no espanhol. Ou seja, essa frase aqui, ela tem um sentido parecido com a frase do espanhol, a frase do inglês e a frase do espanhol. A frase do italiano, não, ela é o passado. Então, aquilo que aconteceu no passado mais próximo da gente, a gente usa no italiano a estrutura semelhante, que seria o verbo ter ou o verbo haver. Então, a gente tem o have, que é o verbo ter, e, que é o verbo hacer, e o, que é o verbo avere. São estruturas bem semelhantes, porém acaba confundindo isso. É normal isso acontecer, porque são línguas diferentes, principalmente entre o espanhol e o italiano com o português, porque são línguas de origem latina. E por causa disso, a gente acaba confundindo uma coisa com a outra. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é um exemplo de pronúncia, que às vezes nós confundimos o português com a língua que estamos aprendendo. Isso pode acontecer com qualquer língua. Eu trouxe para vocês um exemplo em italiano. São 3 letras que são bem parecidas no português ou que seguem algumas regras no português, porém no italiano são diferentes. Então, por exemplo, o CH, ele tem o som de que no italiano. Então fica chiodo, que é prego, e não chiodo, como nós falamos no português. O C, ele tem um som como para nós no português do tchau. Então é certo, não é certo, um som de S. A mesma coisa acontece aqui, no SC. Se nós formos ler aqui essa palavra em português, seria o cita. Porém, em italiano, não. O SC ele tem som de X quando ele é seguido da letra I ou da letra E. Então, fica o chita. Isso é muito comum para vocês que aprendem inglês, que às vezes leem uma palavra simples, que em português parece bem simples, porém algumas letras não estão ali na hora de falar, ou a gente acrescenta algum fonema quando a gente fala. Então, isso é o tipo de coisa que a gente não tem que às vezes se preocupar, estou errando, porque é comum ter uma letra que para nós tem um significado e para eles tem um outro som completamente diferente. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é quando a gente aprende uma segunda língua ou uma terceira e que os vocabulários ou a utilização das palavras combina, é muito semelhante ou é até mesmo igual na língua materna ou numa outra língua que a gente já aprendeu. Trouxe aqui 2 exemplos. O verbo to order em inglês e o verbo ordinare em italiano. Quando você vai a um restaurante, a gente usa to order, então você está pronto para pedir em inglês, e ordinare em italiano. Aqui nós temos 2 palavras que são bem diferentes. Piacere
em italiano, e gustar, que é em espanhol. To order e ordinário são palavras bem semelhantes, então na hora de associar a gente acaba associando com muita facilidade. Agora aqui, por exemplo, piacere e gustar são palavras bem diferentes, porém o uso é bem semelhante. Então quando eu uso piacere, que é a mim me apetece, eu gosto disso, e gustar a mesma coisa, por mais que sejam diferentes, na hora de conjugar a gente conjuga igual. Então, o piacere é a coisa que me apetece. E o gustar a mesma coisa. Aquela coisa é que me gosta. Não eu que gosto da coisa. Eu tenho prazer em ter aquilo. Não. É algo que o objeto tem para mim. Então, na hora da gente aprender, essa assimilação de eu tenho uma palavra em português que é bem parecida. Ou eu tenho uma palavra em português que conjuga igual, que tem essa semelhança, que se parece com essa, ajuda muito na hora da gente aprender uma segunda língua, de aprender uma terceira. Essas conexões que existem entre as línguas ajudam a gente bastante na hora de fazer o aprendizado, na hora de evoluir com mais facilidade. Então, às vezes, não precisamos ter medo de pensar daquela forma. Às vezes, traduzir fica mais fácil, pensar em inglês é mais fácil. Cada um tem a sua maneira de assimilar e de aprender o conteúdo perfeitamente, de aprender o conteúdo à sua maneira. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. Tentem buscar aquilo que para vocês é prazeroso. Tentem buscar o que para vocês é mais fácil assimilar. Porque às vezes a gente tenta assimilar da maneira que o colega ensinou ou que a professora indica, porém não dá certo. Comigo funciona dessa forma. Eu gosto muito de outras línguas e na hora de assimilar um conteúdo novo, eu acabo fazendo essas conexões que são comuns entre uma língua e outra. Bom, pessoal, essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês. Se inscrevam no nosso canal, curtem e compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo.